avete ricevuto un grande dono dal Signore. Cercate la santità nella nuova vita dello Spirito Santo. Vem, amigo, vem, vem para entregar esse coração que Deus te deu para amar, não parou de amar. Vem, abre teus braços até aquele que está lá. Vem, abre teus braços ao seu irmão, ao seu amigo. A paz de Jesus, queridos irmãos, que alegria chegar até vocês mais uma vez, mais um domingo com o programa Celebrando Pentecostes, o programa da Renovação Carismática Católica no Sistema Canção Nova de Comunicação. E é muito bom nós começarmos esse programa convidando você. Vem, amigo, vem entregar o seu coração para Jesus. Então não simplesmente acompanhe esse programa, viva conosco esse grande grupo de oração dessa noite. Eu estou aqui com irmãos muito queridos e nós vamos nos apresentar para vocês, para juntos nós rezarmos. Lu, seja bem-vinda, se apresente para nós. Obrigada, Dayana, que alegria estar aqui mais uma vez para celebrar Pentecostes junto com você. Como bem a Dayana falou, vem amigo, vem, para nós vivermos uma noite de graça aqui neste lugar. Eu me chamo Luciana, sou de Santa Catarina, e sirvo o Senhor como secretária-geral da Renovação Carismática Católica do Brasil. E nós estamos aqui para juntos vivermos uma noite de graça, né, Dayana? Bem-vinda, Lu. Obrigada. Meus irmãos do Ministério de Música também sejam muito bem-vindos. Que alegria, gente. Boa noite, gente. Que bom estarmos aqui. Mais uma noite celebrando Pentecostes, né? Meu nome é Bruno Misael, faço parte do grupo de oração Marca da Vitória, da Diocese de Campo Limpo. Estou aqui com meu irmão, né? Do grupo de oração também da mesma diocese, grupo Levanta-te, meu irmão Wesley. Amém. Bem-vindos, irmãos. É muito bom nós podermos estar aqui nessa noite para viver essa noite de graças, como a Lu falou, para a nossa vida. Então já quero convidar você a se colocar na presença do Senhor. O tema do nosso programa de hoje é: a salvação está mais perto de nós. O Senhor está próximo de nós. Jesus é o nosso Salvador e Ele está aí com você, com certeza está junto do teu coração. Então já vai se colocando na presença do Senhor nessa noite, colocando a sua vida, o seu coração na presença desse Senhor, desse Salvador que deu a sua vida por você. Vai entregando o seu coração. Como está o seu coração nessa noite? Como você chegou aqui nesse programa? Como que você parou na frente do seu celular, da televisão? Como está o seu coração? Vai entregando o seu coração e vai conversando com Jesus, porque a oração é isso, é uma conversa com um grande amigo. Nosso grande amigo Jesus que nos esperava nessa noite. Então vai dizendo da sua vida e nós aqui também vamos rezando com você. Queremos nos entregar, Senhor, nessa noite, queremos entregar a nossa vida, o nosso coração na sua presença. Queremos nos colocar diante de Ti assim do jeito que nós estamos, com as nossas fraquezas, com as nossas preocupações, com os nossos cansaços, a preocupação com essa semana que está começando, o final de ano que está aí, tantas coisas passam no nosso coração. Que você possa se entregar agora, que você possa abrir as portas do seu coração, para que a graça de Deus possa entrar, para que a graça de Deus já venha transformando você, vai rendendo mesmo a sua família, vai entregando tudo aquilo que passa dentro do teu coração agora, até mesmo a dificuldade de rezar, talvez tanto tempo você já não falava mais com Deus. Fala do seu coração para Ele, fala da sua vida, fala da sua história. Ele já sabe, mas Ele precisa ouvir de você. Como um pai, Ele te esperava nessa noite para receber o seu coração. Então abra mesmo, não tenha medo, sem reservas, abra o seu coração para Jesus. Senhor, nós estamos aqui e nós clamamos a Tua graça. Nós abrimos o nosso coração, nós entregamos a Ti toda a nossa vida, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas emoções, tudo agora nós colocamos na Sua presença, Senhor, porque nós queremos nos abrir para que a Tua graça nos alcance ainda mais. Nós nos rendemos, Senhor, a Ti, nós rendemos o nosso coração e nós já clamamos a graça do Teu Espírito Santo sobre a nossa vida. Que o Teu Espírito Santo nos ajude a orar, porque até para orar nós precisamos da graça de Deus, irmãos. Vem, Espírito Santo de Deus, essa noite abrir o céu para nós.
abrir as comportas do céu para a nossa vida, encher o nosso coração com a sua presença. Vem, Espírito Santo de Deus, nós clamamos nessa noite uma nova efusão do Teu Espírito na nossa vida, Senhor. Que o Senhor venha em auxílio às nossas fraquezas, em auxílio às nossas misérias. Que o Senhor se derrame em amor agora na nossa vida e no nosso coração. Vai dizendo com as suas palavras, se você pode agora, diga: vem, Espírito Santo, vem na minha vida, vem no meu coração. Eu preciso, Senhor, eu preciso da Tua graça. Reconheça, meu irmão, minha irmã, que sem o Espírito Santo, sem a graça de Deus, nós não podemos, nós não conseguimos. E vai dizendo: eu preciso de Ti, Espírito Santo. Vem me ajudar, vem na minha casa, na minha família, vem nessa situação que nós estamos vivendo, vem no meu trabalho, vem nessa situação de enfermidade. Vem, Espírito Santo, vem nessa noite nos ajudar. Abre as comportas do céu, Senhor, e derrama sobre a nossa casa, o ambiente que nós estamos agora, uma porção dobrada, redobrada, Senhor, do Teu Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, batiza-nos nessa noite, renova essa graça em nós. Vem como em um novo Pentecostes, Senhor, que esse celebrando Pentecostes seja um novo Pentecostes na nossa vida hoje. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo. Vem orar em nós. Vem, ó divino amigo da nossa alma. Vem orar em nós. Vem nos ajudar. Vem, Espírito Santo. Cada um por um caminho veio e hoje estamos todos juntos, guiados pelo Espírito de Deus. Cada um por um caminho veio e hoje estamos todos juntos, guiados pelo Espírito de Deus. Espírito Santo vem, Espírito Santo vem, cai em mim, cai em ti, cai em todos nós. Esse é o desejo do Senhor, que o Seu Espírito Santo recaia sobre nós. Deseje isso nessa noite, meu irmão. Espírito Santo, vem. Eu não sei da sua história, eu não sei da sua vida, mas eu sei que quando a gente diz vem, Ele vem. Então diga: vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. E o Senhor nessa noite alcança a nossa vida, irmãos. O Senhor nos visita. Ele diz a você que você não está sozinho. A graça do Senhor está com você e o Espírito Santo é como esse grande amigo que vem sobre você, que te ajuda, que te sustenta, que te levanta, que te impulsiona. Então clame: vem, vem, Espírito Santo. Espírito, vem. Vem e fica aqui, diga para Ele: vem e fica comigo, vem e fica no meu coração. Vem, Espírito Santo de Deus. Fica conosco nessa noite, Senhor. Envolve plenamente a nossa vida e o nosso coração. Vamos cantar mais uma vez. Espírito Santo, vem, cai em mim, cai aqui, cai em cada um de nós. Espírito Santo, vem, Espírito Santo, vem, cai em mim, cai em ti, cai em todos nós. Espírito Santo, vem, Espírito Santo, vem, cai em mim, cai em ti, cai em todos nós. Que grande graça, irmãos. O Espírito Santo vem e Ele sempre vem na nossa vida. Na certeza que Ele já está aqui, Ele está aí, Ele está em nós. Nós queremos ouvir a palavra de Deus nessa noite. Abrir ainda mais o nosso coração para que a palavra do Senhor, como uma flecha, possa adentrar o mais profundo da nossa alma.
Então, se você pode, direcione a sua oração para a Luciana e nós vamos pedir sobre ela a graça do Espírito Santo mais ainda, sobre a sua vida, seu coração, sua história, sobre essa pregação, que ela seja profeta para nós nessa noite. Nós te pedimos, Jesus, derrama o teu Espírito ainda mais, pela poderosa intercessão da Virgem Maria, a Nossa Senhora de Pentecostes. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que alegria, meus irmãos, nós recebermos, através da ação do Espírito Santo, o desejo de ouvir a palavra de Deus proclamada. O nosso coração preparado como uma terra fértil para receber aquilo que o Senhor tem para nós. Porque a salvação está perto. Este é o tema desta pregação. Está perto de mim, está perto de você, está perto da humanidade que clama. A Sagrada Escritura, lá na carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 13, a partir do versículo 11, você pode pegar a sua Bíblia para acompanhar essa palavra, para que nós juntos possamos mergulhar nela e, de fato, viver aquilo que o Espírito preparou para nós. Vai dizer assim, São Paulo: isso é tanto mais importante porque sabeis em que tempo vivemos. Já é hora de despertardes do sono. A salvação está mais perto do que quando abraçamos a fé. A noite vai adiantada, o dia vem chegando. Despojemo-nos das obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Comportemo-nos honestamente como em pleno dia. Nada de orgias, nada de bebedeira, nada de desonestidades, nem dissoluções, nada de contendas, nada de ciúmes. Ao contrário, revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não façais caso da carne, nem lhe satisfaçais aos apetites. Amém, irmãos? Que palavra maravilhosa o Senhor trouxe para nós nesta noite, invadindo as nossas casas, entrando nos nossos lares, mas de maneira particular no nosso coração. É hora de despertarmos de um sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando abraçamos a fé. O Senhor fala para nós que estamos chegando agora, que estamos tendo o primeiro contato, talvez, com a espiritualidade da renovação carismática católica, com a palavra de Deus, mas também fala para nós que já tivemos uma experiência de Deus, uma experiência na fé. E São Paulo vai dizer, né, aquelas pessoas que estavam fazendo uma experiência de Deus em Roma, mas também vai falar conosco nessa noite, dizendo para nós que hoje a salvação está mais perto do que quando nós tivemos talvez uma ou outra experiência em Deus. Esse trecho de São Paulo é um convite profundo à vigilância espiritual. Nós vivemos num tempo, queridos, que muitos estão dormindo espiritualmente, distraídos pelas ilusões deste mundo. Talvez nós que estamos em casa, nossos familiares, pessoas que nós conhecemos, que um dia caminharam conosco na fé, mas que hoje estão desiludidos, o apóstolo nos chama a acordar, porque o Senhor está próximo. Porque é o Espírito Santo que nos revela Jesus. É o Espírito Santo que nos traz a presença de Cristo. E ele, quando nós dizemos, vem Espírito Santo, o nosso coração se abre ao Senhor. E ele, de fato, está próximo, está perto de nós, está junto de nós. E essa vigilância, ela não pode ser uma vigilância que nos paralisa por medo. Nós não vamos vigiar porque nós não temos mais esperança, não. É o contrário. Essa vigilância é uma vigilância que nos enche de esperança. Uma esperança que nos faz preparar o nosso coração e acolher o Cristo que vem. O Cristo que veio
né, numa manjedoura, que nasceu numa manjedoura, né, encarnado no seio da Virgem Maria, mas um Cristo que está por vir da sua vinda gloriosa, e enquanto ele não vem, ele se faz presente em nossos corações, ele se faz presente na Eucaristia, ele está perto de nós, em preparação também para a sua vinda gloriosa. Então nós precisamos entender que nós precisamos despertar do sono espiritual. O sono espiritual que é o esquecimento de Deus, que é viver como se ele não existisse. Quantos homens, quantas mulheres que vagam pelo mundo como se o Senhor não existisse. Santo Agostinho, ele vive algo na vida dele, chega numa época em sua vida que ele lamenta, e ele diz: tarde te amei, Senhor. Beleza tão antiga e tão nova, tarde te amei, porque ele reconhecia que sua alma dormia enquanto ele buscava as alegrias, podemos dizer, deste mundo, as alegrias passageiras. Acordar, queridos, é voltar com o coração àquilo que é essencial. Acordar é deixar que Cristo ilumine as nossas trevas interiores. Quantos de nós que temos áreas das nossas vidas que ainda não foram atingidas pelo Senhor, que o Senhor ainda não conseguiu chegar por bloqueios, por traumas, por tantas situações que nos acontecem. Então nós nos abrimos à luz de Cristo, nós nos abrimos à graça de Cristo que chega, que está perto. E São Paulo vai falar que nós precisamos nos revestir de Cristo. E o que é nós nos revestirmos de Cristo? É nós nos revestirmos, nós nos configurarmos, nós nos vestirmos com as virtudes de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós nos configurarmos a Cristo. Cristo que morreu numa cruz, Cristo que ressuscitou, Cristo que está vivo no nosso meio. Viver as dificuldades da vida, mas com esperança do Cristo da cruz que ressuscitou. E o Catecismo da Igreja Católica, lá no número 1694, ele vai dizer assim, que reconhecidos filhos de Deus, os cristãos devem se comportar de maneira digna dessa vocação. Ou seja, nos configurarmos a Cristo é nós olharmos para nós e reconhecermos que nós somos filhos de Deus. Não existe nada, não existe dignidade maior do que nós sermos filhos de Deus. Sabermos que nós somos filhos de Deus. Revestir-se de Cristo é viver o amor, a pureza, a caridade, a justiça, que é virtude de nosso Senhor Jesus Cristo. E rejeitar as obras das trevas. Quantas coisas que nós ouvimos na palavra que nos afastam da palavra de Deus, da presença de Deus, da presença da salvação, que nos levam para longe da presença do Espírito. Não ouvimos mais a voz do Espírito, porque as trevas nos afundam no pecado. E São Paulo vai relatar alguns tipos de pecados aqui, né? De viver nas orgias, na discórdia e tantos outros pecados. Mas a grande verdade, meus irmãos e minhas irmãs, é que quando nós recebemos o Espírito Santo e Cristo nos é revelado, nós rejeitamos as obras das trevas, né? Que é a impureza, que é o ódio, que é a preguiça espiritual. Nós somos chamados a ser luz no mundo, a nos configurarmos a Cristo e ser luz no mundo. São João Crisóstomo, ele tem uma frase bonita que ele diz que o cristão deve ser para o mundo o que o sol é para o dia. Nós caminharmos neste mundo, nós vivemos no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa família, enfim, e nós sermos luz por onde nós passarmos. Refletirmos a luz de Cristo que está perto. E aí São Paulo continua dizendo que o tempo é agora. Queridos, não é amanhã, não é depois de amanhã, não é quando nós nos aposentarmos, não. O tempo é agora, é agora. A revelação de nosso Senhor para nós é agora. Então nós finalizamos essa pregação dizendo que se o tempo é agora, nós precisamos nos voltar para o Senhor agora. Nós precisamos elevar os nossos braços para o céu e dizer: vem Espírito Santo agora. Nós precisamos entregar a nossa vida agora, porque entregando a nossa vida para Ele, nada nos faltará. A salvação está perto.
A salvação entrou na sua casa, entrou na minha casa, entrou neste lugar onde nós estamos. A salvação está dentro do nosso coração, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe. Uma palavra que vem no meu coração agora, fica tranquilo. A palavra que está ecoando no meu coração é: fica tranquilo, porque há um Senhor que virá, está vindo. Então fica tranquilo, em nome de Jesus, aquietando a sua alma, porque há um Deus que está voltando, está próximo, está próximo. Ele é o Senhor, por isso levantemos nossos braços e cantemos, declarando: Jesus, Jesus é o Senhor, o Salvador, o Libertador, incomparável. É o nome de Jesus. Jesus, Jesus, Jesus é o Senhor, o Salvador, o Libertador, incomparável. É o nome de Jesus. Revela-te a nós, Senhor. Nós queremos te convidar nessa noite, revela-te a nós. Revela-te a nós, Senhor. Envia o teu Espírito que é santo em nosso meio, Senhor. Vem com o teu poder, com a tua graça, Senhor. Enche o nosso coração com a tua glória. Enche esse lugar com a tua glória, Senhor. Enche os lares com a tua glória, Senhor. Sim, Senhor, tu és o Salvador, tu és a salvação. Tu estás perto, Jesus. Nós queremos fixar os nossos olhos em ti nesta noite. Nós queremos olhar para ti nesta noite, Senhor. E nós queremos dizer que nós somos teus, que nós somos uma pertença tua, Senhor. Sim, nós aceitamos a salvação que entra em nossa casa. E nós clamamos, Senhor, nesta noite, que tu atinja toda a nação brasileira, que tu visite todos os grupos de oração, que tu visite, Senhor querido, todas as famílias necessitadas, Senhor, os hospitais, Senhor, agora, cujo lugar, Jesus, talvez é um lugar, Senhor, de pouca esperança, mas aonde tu entras, Senhor, tudo é transformado. Tu és aquele que entra para curar, para salvar, para libertar, Senhor. Bendito seja por aquilo que tu estás realizando e que os nossos olhos físicos não estão vendo, Senhor, porque não há paredes para ti, Jesus. Não há limites para ti, não há distância. Nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te agradecemos, Senhor. Bendito, bendito, bendito seja. Glórias ao teu santo nome, Senhor. Nós te louvamos e te bendizemos, Senhor, porque a tua graça nos alcança agora. É agora. É agora que o Senhor entra na sua vida. Não é amanhã, é agora. E Ele já está fazendo essa obra maravilhosa. Bendito seja, Senhor, agradeça ao Senhor, bendiga ao Senhor, porque Ele alcança você agora, nesse estado que você se encontra, aonde você está. Ele vai, Ele está contigo. Muito, muito obrigada. Que graça, Senhor, vivemos essa noite na sua presença. Nós te louvamos e te bendizemos. Que graça, irmãos. O Senhor está perto, o Senhor está próximo e Ele age em nós agora. Bendito seja Deus. Eu quero trazer a vocês um curso muito especial para nós, né? O Movimento da Renovação Carismática, mas para todos os formadores, catequistas, você que quer conhecer mais de Jesus, da sua prática formativa, de como Ele vivia aqui nessa terra, que é o curso O Fermento, a prática formativa de Jesus. Aulas online, 100% online, você tem acesso a esse curso durante um ano todo, então você pode se inscrever e participar conosco no nosso site iadrccbrasil.com.br/curso O Fermento. E junto com ele nós trazemos também esse lançamento que é o livro O Fermento, a prática formativa de Jesus. Esse livro então está atrelado com o curso, o conteúdo dele é aprofundado nesse curso, mas você também pode adquirir somente o livro
ou se inscrevendo no curso você recebe o livro na forma de e-book. Então você pode acessar a nossa loja RCC Brasil ou rccshop.com.br. E por fim, irmãos, queremos trazer a vocês também esse projeto, né, que está aqui na nossa camiseta hoje, o projeto Vem Amigo Vem, com o objetivo de fortalecer ainda mais os nossos grupos de oração. Então você que nos acompanha, que é coordenador, servo, liderança de grupo de oração, você pode se inteirar e trazer para o seu grupo de oração esse projeto com ações para convidar mais pessoas para o grupo, para fortalecer a nossa identidade, para que nós possamos ser esses grandes grupos de oração, cenáculos de Jerusalém dos dias de hoje. Então lá no nosso site, materiais.rccbrasil.org.br/Vem Amigo, você pode baixar a arte da camiseta, folder, e-books formativos, enfim, tudo para que o seu grupo de oração cresça ainda mais em espiritualidade carismática, mas também em missionariedade. Então, viva conosco esse projeto e alcance mais pessoas para nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus, meus irmãos, por essa noite de graças, e nós desejamos a você uma semana cheia da graça de Deus, esse Deus que é próximo de você. Deus abençoe e nos encontramos na semana que vem. Mas o Senhor virá, Ele não tardará. Que eu seja santo, 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 pois Deus é santo, santo, santo. Que a santidade da minha vida apresse o Senhor, Ele logo virà. Avete ricevuto un grande dono dal Signore. Cercate la santità nella nuova vita dello Spirito Santo.